Opa, boa noite, boa tarde, bom dia. Bem, estamos aqui, né, para ver mais algum vídeo, os replays do torneio da PDL do draft de equipes. E bem, o meu oponente desse vídeo foi o Gustavo. Bem, a box dele é composta por Slowking, Caesar, Arcanine, Thundurus, Therian, Alcremie, Mudsdale, Frostless, Silvally, Bellossom, Guzzlord e Berrien. Bem, primeiro vamos ver lá a equipe que eu trouxe pra ele, né? Bem, eu pensava que ele ia trazer Caesar, Arcanine, Thundurus, Slowking, Mudsdale e Guzzlord. Então, com base nisso e vendo a box do Gustavo, eu percebi que ele tem muitas formas de se etupar. Então, o Crobat, que foi o primeiro que eu escolhi, eu decidi fazer um Crobat meio suporte, meio ofensivo, com Raze para tirar tudo e com um bug suficiente para tancar bastante coisa e regenerar bastante com Black Sludge. Heatwave para pegar Caesar, Toxic para Slowking e o Turn para rápido pivô. Isso daqui passa a equipe inteira dele. 90 mais Timid. Bem, eu percebi que Mudsdale seria um probleminha para mim. Então, juntamente de tantos, né? Certo. Então, eu quis trazer o Swampert para conseguir acertar Rocks e tancar bem Thunderbolt, Voltswitch e ter um Scald. Bem, Rindelberry para Grassnot de Thundurus, Dump para caso ele use, sei lá, talvez ele possa usar Mist Explosion ou Cream, então Dump podia ser útil nesse matchup. E Rocks, né, para pegar Arcanine ou Thundurus, porque não podia colocar botas nos dois. Scald pra não ser debuffado pelo Intimidate do Arcanine e dar bastante dano em Muds. Flip Titanium porque é o seguinte, eu quis fazer como se fosse um Volt Titanium, então esse aqui tem pivô, tem pivô e tem pivô, então eu consigo suitar bastante para minhas coisas defensivas para tancar. E esse Punch, né, pra pegar Thundurus. Bem, a spread dele é para tancar bastante. Eu prefiro colocar em SP10 para ser um tanque SP10 melhor. E é isso. Aliás, esses 26 aqui é para flip turn na troca, dá bastante dano. Bem, aqui o próximo Mon é o Togedemaru, que eu coloquei pra tancar Caesar melhor, porque, sabe, tipo, eu tenho um Swampert que engole bastante move de Caesar, mas ele indebilitado aos poucos pode ser um problema. E o Togedemaru mesmo ele tendo Sandy Tomb ou Super Power, o Rock Helmet, mas Iron Barb vai debilitar muito ele. Então o que eu fiz? Zing Zap pra Slowking, Iron Head pra Alcremie. Esses dois aqui não tem muito que tancar. O Turn pra pivô, como eu falei. Spock Shield pra tancar antes de morrer, por exemplo. Numa situação que vem um Caesar Fiob, por exemplo, eu dou o Turn com alguma coisa, eu entro com ele, recebo o Blood Punch, dou o Spock Shield pra tancar, o Super Power ainda resvidar, menos outro Super Power, ele toma mais dano ainda. Então é isso, esse speed normal é pra ele dar dano, quase uma da 2 hit KO em Slowking. E a speed é pra passar Arcanine, e eu poder ter um turn simples. O próximo é o Evile, que é Expert Belt Sword Dance, porque eu achei bem de meio desnecessário, sabe? Porque eu mato todo mundo normalmente, menos Caesar e Arcanine. Então, tipo, que eu quero plano. Se tupar em alguma coisa que não bata direito no Evile, tipo, deixa eu ver.
Rapaz, na verdade, era mais. Ah, lembrei direito. É que faz tempo que eu bidei o time, então eu não lembro muito bem porque eu fiz essa tal coisa, mas. Isso aqui é pra pegar na troca, tipo. Troca de Thundurus, que é meio óbvia, sabe? Tipo, era um. Late Game Sweeper, porque eu tinha que matar Caesar e Arcanine pra ele funcionar. Ah, e Expert Belt, porque Life Orb ia debilitar muito ele. E com Expert ele dá hit kill em tudo que não daria. Então já funciona bem. Tipo Axel com set básico de vai, né? Adamante porque ele não precisa de Jolly, já que só de ser Adamante ele passa tudo do time do Gustavo. Bem, o fragmentado agora, o Silvale. Ele tá aqui pra tancar Scizor corretamente. E Arcanine também. Então, ele tem Impact Shot pra pivô, Crunch pra Slowking, muito ataque pra Scizor e Defog pra Pedras de Mudsdale. Bem, isso aqui é pra dar 2-hit KO em Thundurus. E se ele tiver full life, ele toma 2-hit KO. Quer dizer, 3-hit KO de Landorus, de Thundurus, se eu não me engano. Life Orb, se eu não me engano. E tem um pouco de defesa para aguentar na switch na frente de Caesar, né? Bem, aqui temos o último um que foi o Sceptile, que é para dar o dano massivo da equipe. Que ele passa tudo e... Bem, aqui tá Hyper Beam, mas na batalha eu acabei trocando por Leaf Storm. Eu conversei com os membros da minha equipe, eles me ligaram que Hyper Beam é só fazer ele ser um saque, basicamente. E Leaf Storm, por vocês terem noção, tira, se eu não me engano, 75 de Tundro sem veste, cara. É muito forte. Então, Energy Ball para momentos que eu não preciso arriscar o Miss do Leaf Storm. Dragon Pulse para Guslod. Focus para Caesar. E caso o Guslod tivesse full vida, é ele. Mas coloquei Dragon Pulse para não precisar arriscar o Miss, sabe? E Life Storm para isso. Bem, eu tinha um segundo time, mas eu não tô aqui com ele no meu notebook. Então, mas basicamente era um raça de stack com Ferrocid e Confey. O plano era debilitar Arcanine e Caesar nos Hazard para Confey sweepar, porque eu não esperava o defog dele, né, no caso, que vocês vão ver na partida. E bem, eu acho que é isso. Vamos lá para os jogos, certo? Esperar carregar aqui. Rapidinho. Beleza. Carregou. Deixa eu dar as suitinhas. Bem, nessa primeira partida eu pensei, bem, vou começar com Crobat, Speed, Speed e Pivô, certo? Então foi isso que eu fiz. Ele entrou com Caesar. Ele provavelmente veio... trocou pro Mudsdale, que tanca muito bem. Eu até esqueci... Ah, é Dover, né? Tipo, ele tancou o Star ainda bem, porque o meu Crobat não tem veste em spell attack. Só coloquei um mínimo para matar Caesar. Bem, ele provavelmente entrou com o Mudsdale, porque se ele entrasse com Arcanine para absorver o Heatwave, eu ia dar um turn e ia poder entrar com o Swampert. Mas e se eu desse um turn aqui, ele ia ficar com buff, sabe? Então seria bom para ele, eu diria. Eu dei Toxic pra botar ele no timer, ele deu Rocks. Eu dei Haze para diminuindo e o Body Press não dá muito dano. Aqui, se eu não me engano, ele agora que ele revela o Rock Slide, eu dou Hitwave para dar um chip. É aqui mesmo. Só que não tira muito porque eu quero bater book, né? Tem veste. Aqui ele trocou pro Tundurus no meu turn. Eu coloquei o WoW porque eu tancava tudo para dar Hindleberry. Só que aqui eu diria que eu cometi um dos meus primeiros erros, que foi, em vez de já diminuir a vida do Thundurus com esse punch, eu preferi colocar pedras. Sendo que, porque na minha cabeça, eu não esperava Silvale, sabe? E o seguinte,
O Silvally tá aqui por um único motivo. Ele não trouxe Garlord por um único motivo. Defogar. E não dar entrada safe pra Tundurus ficar tomando dano em Arcanine também. Então eu dei o turn aqui. Fui pro fragmentado. E aí agora vem o Defog. Se eu não me engano eu dei parte... não, eu bati com multi-ataque. Cara, esse bicho é full invest. Só que nesse... tipo, eu acabei perdendo o fragmentado nesse turno. Mas eu pelo menos consegui a informação que ele não era defensivo. Ele era full speed, full ataque. Então já me garantia que ele não tinha defesa pra tancar alguma coisa específica. Então tá, eu saquei o fragmentado. Entrei com o Ivai, que é um Friconok. Entra a Mudidale pra saque. Aumenta a estamina, mas Double no Konok mata. Eu dei esse Shard por algum motivo, que eu não me lembro muito bem, já que Scizor entrava, mas tanto faz. Scizor vem, eu vou pra o Togedemaru, para aquilo que eu falei pra vocês, mas ele predicta e dá um super power. Cara, aqui nesse turno eu já pensei, meu amigo, eu tô lascado. Mas, bem, eu continuei firme. Fui pro combate, já que eu tinha quase certeza que esse flash era Band, cara. Tinha quase certeza. Então ele vai pro Silvally, no meu turn. O Ivaio entra pressionando com o Konok. Ele morre. E aqui vai se repetir a mesma coisa, basicamente. Eu vou pro Crobat. Tipo, eu vim pro Crobat porque eu tava com medo dele fazer a mesma coisa. E dar o super power de novo pra já diminuir na vida do meu Swampert. Eu precisava do Swampert pra Arcanine, sabe? Então eu preferi ir pro Crobat. Bem, agora vem o turno. Rapaz, nesse turno eu vou confessar pra vocês, eu fiquei estupefato com o nível que esses caras chegam pra... Não sei, apenas vejam. Apenas olhem. Vocês vão entender. Câncer Arcanine. Eles viram. Eu literalmente fui amaldiçoado nesse draft, gente. Primeiro Dragonite Cuss. Agora os manos me lançam um Arcanine Cuss. Eu já fiquei como, meu amigo, eu gelei, eu tô sem meu Togedemaru, o que eu faço? Aí deu Close Combat. O Alcaio. Eu vim com o Sceptile porque, cara, era a única chance do Ken de matar, era Focus Blast. E sabe o pior? Era Roll. Então, tipo, ou tirava 80 de vida, ou morria. Então, eu tive que rezar pro Focus Blast acertar e dar a Roll. E deu certo, cara. Cara, eu senti um alívio, uma felicidade nesse turno. Que eu nem sofri o sweep pra algum set estranho de novo. Mas, bem, meio que esse alívio ia morrer logo em seguida, porque... Vocês vão ver. Eu pensei que ia começar agora, mas... Bem, eu troquei pro Crobat porque Calm Mind era tão óbvio, sabe? Então... Se eu não me engano, eu dei Haze logo, eu dei Haze logo pra tirar os stats. Cara, na hora que me mostrou esse Mystical Fire, eu senti na encurralada. E aqui, eu acho que eu dei outro choke. Agora, porque... Seguinte, eu não queria deixar o meu Crobat morrer, porque eu precisava dele pra Scizor. Então eu dei uma analisada e percebi que o Ivaio não ia morrer. Só que tipo, não tinha pra que eu entrar com o Ivaio. Sem Ivaio eu perdia pra Tundurus. Então eu acabei tomando Mystical Fire, tomei muito dano. E eu não tinha Poison Jab pra matar. Então Triple Axel não matou. E o Mystical Fire foi lá e fez o trabalho dele. Beleza. Eu dei o turn pra... Cara, eu dei o turn porque eu jurava que matava, mas não. Então aqui eu perdi direto porque ele clicou outro Mystical Fire. E eu me perdi aqui. Ainda mais que, tipo, pelo menos no final da partida ele me revelou que esse Tundurus era Scarf por algum motivo.
Scarf Thunderous, isso mesmo. Então, eu acabei perdendo a primeira partida. Bem, eu dei uns 2 jokes lá no começo e agora. Então, foi bem complicado mesmo essa partida. Mas como é MD3, eu tive outra chance de vingar, né? Então, bora lá pro G3. Ou G2, desculpe. Bem, esse aqui é o time 2 que eu falei pra vocês. Que é basicamente eu tentando fazer um hazard stack pra tirar as walls e tananã. Rapaz, tipo, talvez não tenha sido uma boa ideia trazer mesmo sabendo que tinha Silvally, mas eu pensei, e se ele trocar de time e outro time não tivesse Silvally? Pode ser outra chance, né? Então, bem, o Fist turno foi bem interessante porque eu já sabia que o Gustavo tem deck, eu gosto bastante de começar com Crobat para dar o turn. Então eu já pensei, Tundro é Scarf. Isso, aquela formação no final do jogo, eu saber que o Tundro era Scarf ajudou muito nesse começo. Porque eu já sabia. Se ele sabe que eu gosto de começar, ele vai começar com Tundros e Scarf, que passa tudo que eu tenho. Então eu vou começar com o meu counter, o Silvally. O Eden tá pensando, como assim o Silvally é o counter? Bem, eu falei pra vocês que eu tinha um cálculo, né? Mas só que esse Silvally, ele é bem ofensivo, ele tem esse beam. Então, tipo... E ele só tinha voto suíte, pelo que eu entendi. Ele só tinha voto suíte pra stab. Então, se eu não me engano, eu tomava 3 hit KO. Então, era um Ice Beam. E ele já ficava low, que era muito bom. Diminuir a vida desse Tundros, que era o meu maior problema nesse time. Então, ele deu voto suíte. Tirou muito mais do que eu esperava, que eu fiquei meio medroso. Bem, eu dei esse beam que tirou 50%. 54%. Nesse turno, eu vou admitir que eu dei skip to end direto. E eu não vi que eu pensei que tinha entrado pouco, mas tirou mais da metade. Então, o sentido aqui era o que eu fazer? Dar surf. Eu já predicava Arcanine, né? No SB. E já matar, provavelmente, né? Já que tirou 54. Mas como eu dei skip to end, eu não sabia que deixou menos da metade. Eu pensei, por causa da recuperação do leftover, né? Que já foi mais um erro. Então eu entrei com o Swampert pra tancar. Ele foi pro Silvally, que era play óbvia, né? Eu fiquei meio pensante porque... Por que faria isso, né? Por que ele faria isso, sendo que eu não matava? Mas, né, eu fui... Fiz o Nelson Jokes. Lendário. Bem, aqui vamos ter que Demaru pra tancar algum multi-ataque, certo? Que deu o Parting Shot. Veio o Arca, deu o Turn, que era aquele negócio que eu falei pra vocês. Fui Speed pra passar a Arca. Bem, eu entrei free com o humano, porque eu tava com medo de Fabit. Então eu entrei direto com ele, deu CC. Eu sinceramente eu não entendi muito bem essa play, porque se eu quisesse eu podia muito bem entrar com Crobat. E isso é uma tanca de boas, então eu não entendi muito bem. Porque ele saiu pra Silvally, se eu não me engano eu dei EQ. Se eu tivesse Flip Turn agora seria bom, mas foi isso. Eu acabei tomei muito dano de multi-ataque pra colocar Rocks, porque eu já forçava um Death Fog. Eu queria dar dano. E aí foi a primeira demonstração do poder do Togedemaru, o primeiro hacks do jogo. Tipo, eu acho que eu não tanco. Por ele ser full ataque, eu acho que eu tancava assim um Flame Tower. Talvez não tenha importado. Talvez, mas eu acho que. Né. Bem, mas foi uma troca não tanto positiva, porque o meu Swampert tava low, então ficou low. Então não foi muito positivo. Troquei pro Swampert no Mudsdale. Eu coloquei pedras novamente para chamar o Silvally. Que eu queria ter um turno free entrada sem tomar dano, sabe? E eu já afastava Tundros do jogo também. Aí eu vim pro Tokaí da Let City.
pra já ir minando ele. E aqui foi um turno, né, dando body pass, eu tancando. Eu queria spikes pra afastar ainda mais Arcanine, sabe? Aí eu dei um Jaroball, se eu não me engano, eu dei Protect agora. Que ele já tava morto, basicamente. Não. Ah, sim, eu lembrei dessa play. Eu dei galho porque eu pensava que, como o meu Protect era óbvio, ele podia ir pro Silvale e já tirar logo os Hazard, né? Então eu dei Garoball, em vez de recuperar minha vida. Só com o Silvale que se revelou Botas, ele deu Defog, eu dei Garoball e matei. Agora o Arcanine entrou, que destruiu o trabalho do Ferrocine, deixar o campo todo minado para ele não entrar, infelizmente, mas bem, ou era isso ou o Modideu ficava vivo, que me impressionava muito. Aí começou a safadeza, ele começou a ser feito maluco, Delete Seed pra tentar ir dando low. Aí eu fui pro Silvale pra ver se eu conseguia dar surf, mas Extreme Speed veio. Tipo, se você for ver nesse momento de jogo, eu meio que já tinha perdido, porque eu tava sem entrada pra Caesar. Pensando bem, analisando minha play, eu devia ter vindo pra cá, trocado por Ferrocine, dado Iron Barbs e ficado lá pra sacar o Ferrocine, sabe? Eu ficava lá dando Protect e tal. Aí, como eu vi que eu não tinha mais o que fazer, eu pensei, vou ter que apelar pra bom e velha Zinlor, né? Então eu fiquei. Zing Zap. Não flinchou. Ele deu uma lista. Zing Zap. Não flinchou. Ele deu cuss. Eu já desesperei. Meu amigo não vai flinchar. Ele vai dar extreme e vai me matar. Cara, o que eu faço? Eu já tava chorando até que algo aconteceu. Em vez do Flint, veio o crítico, meu amigo. Cara, o Togedemaru é um bicho muito escroto, não sério. Cara, ele tem dois bons stabs que podem flinchar e tem uma boa base de ataque. Se eu colocar um Bend, esse bicho fica muito bom. Que inclusive ele era Bend, por isso deu tanto dano, sabe? Aí, meu amigo, a chama que tava adormecida no meu coração acordou. Eu me senti motivado, eu senti chances de ganhar. Então tá, ele entrou com Thunders no Focus Blast. Ele deu Volt Switch, na verdade. Tipo, entrei com Confer porque ela não fazia nada nesse jogo. E... como é que... É verdade. Tipo, se esse Focus Blast, ela absorvia de boas, sabe? Então, foi meio que um mini ground play. Mas não tanto. Foi mais um saque mesmo. Entre a Caesar, se eu não me engano, eu dei Draining Kiss pra dar um chip. E aqui ele deu o turn pra ele ficar na troca. Bem, aí eu descobri mesmo que ele era Bend. Só que, tipo, eu não entendi esse turn, porque, cara, não tinha o menor sentido salvar a Confer. Não tinha, só não tinha. Talvez pra bater em Tundra, mas tava full life, né? Então, né. Entre Tundros eu dou Draining pra dar o chip. Ele dá Volt Switch. Se eu não me engano, eu entro com... Alquim se revela Flame Orb por algum motivo, então... Mas eu entro com o Totoro e dou Iron Head. E mato. Eu não entendi muito porque ele podia dar Mystica Fire. Agora eu entrei com Ferrocide pra sacar de uma vez. Knockoff. Ele não tem Super Power, provavelmente. Eita que travou. Ele tá travando. O Iron Barbs ativou aqui no Knockoff. Entrei com Crobat no Heat Wave.
E aqui, agora vem a técnica. Ele deu voto suíte, né? Mas adivinha quem tem lá em Tigenrod, meus amigos. Então aqui já tava GG, porque era só ficar pivoteando feito um maníaco, dando hit wave e o turn que eu já ganhava, então ele sacou direto. Eu dei Venoshock aqui, porque a ideia do time era dar Toxic no Slowking pra Venoshock dar muito dano nele. Então, bem, aqui foi GG. Porque eles foram Psyche que não matava, vieram Red, puff, matou. Então tá 1-1 e a gente teve que ir pro Game 3 decidir, né? Eu vim com o mesmo time do G2 pro G3. Achei que ele teve um desempenho melhor. Só que eu cometi uma play bem pai aqui no team building. Como foi, não fazia nada, porque ele não trouxe Guslord. Eu devia ter colocado o Ivaio, porque o Ivaio é literalmente a minha única chance de dar hit kill com esse shard, né? Tipo, se eu fizesse um late game que só tivesse esse troço que vive, por exemplo, rapaz, eu clicava esse shard band por aí e matava. Bem, vamos lá. Esse último jogo eu não lembro muita coisa dele. Então eu vou começar, se eu não me engano, talvez eu tenha dado Lead Swampert, eu acho. Não, eu dei esse vale. Aqui cara, é o seguinte. Ele não tem entrada pra Flamitar. A única entrada é Flash Fire Arcanine. Então eu já pensei. Stuff a play. Pronto. Já tirei um dos maiores problemas. Então o Stuff era free aqui de novo. Eu vim pro Togedemaru no multi-ataque, que deu muito dano, cara. Então eu dei o turn porque eu pensava que ia vir Tundurus aqui. Porque, tipo, ele não podia dar muito dano em Tundurus, deixar ele tomar muito dano, mas só que, tipo, o turn ou Iron Head, no caso, não ia tirar nada dele, basicamente. Então, ele deu muito ataque, eu entrei com um AL. Eu basicamente saquei, mas eu consegui matar o Silvally junto. Então eu dancei pro Tokai pra ele tomar chip. Agora eu vim pro Swampert no Flame Tower. E aqui eu fui tentar matar ele com o residual do Iron Bap, só que ele foi esperto e deu parting shot, porque viu o que eu tava fazendo, né? Aqui Caesar entrou, o que eu não entendi, sendo bem sincero. Arcanine podia dar Morning Sun Free aqui. Eu não entendo porque ele preferiu tirar o item dele. Ele tirou o Oran Barbies e eu comecei a colocar Spikes porque ele já tava morto, então não tinha defog nessa partida, basicamente. Então aqui eu entro com o Silvally, que não tinha tomado nada, e dou um free surf, mato o Silvally. E agora... E tipo, basicamente agora Arcanine tá morto. Eu saquei o WoW e entrei com a Conf no Calm Mind. Porque tipo, eu fiz essa play porque eu não tinha uma entrada muito boa e eu já queria sacar a Conf porque ela não fazia nada, né? Então eu pensei, eu vou logo pra Conf. E no começo eu queria dar um tip com o Journey, só que eu pensei, maluco, ele vai trocar ou pra Caesar ou pra Arcanine. Então tipo, Calm Mind ia ser boa que eu andar mais dando os dois, então dei Calm Mind. O que me possibilitou matar o Arcanine com a história de Power. Então eu fiz isso. Agora entra Caesar, obviamente. Eu entro com o Silvally no Bullet Punch dele. Aqui era Full Flame. Entra o Cream no que absorve até que bem. Eu dou outro Flame. Ele dá Psyche, que tira até que bastante. E eu mato com Surf. Entra o Tundurus, que dá Vote Switch. Oh, Focus Blaster é Focus. O que acaba matando o fragmentado, eu diria que eu perdi agora. Eu diria que nesse turno foi o turno chave para eu ter perdido, porque
Sem Silvally, eu meio que era inútil nessa partida, basicamente. Eu devia ter entrado com o Golias. Tipo, eu tava afim de guardar porque eu não matava o Modo de Deus sem ele. Só que, tipo, eu não parei pra reparar que se eu tivesse Silvally vivo, eu matava o Modo de Deus. Então, bem, entrei com o Crobat no Modo de Deus dele. Dei Toxic. Aqui eu cometi uma borda porque eu juro pra vocês que eu não sabia que Poison, que Ground resistia a Poison. Então eu pensei que ia dar um bom dano. Se não me engano, eu dei Haze ou dei o Turn direto. Não, fui Hard pra Comfrey. No Thunderous, então aqui eu já queria sacar logo. Dei aí o Draining Kiss. E aqui foi GG. Porque eu não tinha uma entrada boa pra Scizor. E eu não podia deixar ela, senão perdia pra Mudidale. Então, foi isso, né? Eu meio que não aguentei, até uma notebook até travando, tá? E foi isso. Eu acabei perdendo essa partida, infelizmente. Porque eu tinha um matchup terrível contra Tundurus. Então, foi isso, gente. Bem, a minha participação no draft de equipes acabou sendo essa, porque essa partida era importante, já que eu só precisava dela para ganhar. E a gente acabou não conseguindo ganhar no Super Match, que foi eu contra o Majora, só que eu não consegui ganhar. Então a minha equipe, no caso a WhatsApp, não conseguiu se classificar e assim a gente foi eliminado do draft, né? Bem, eu gostei dessa minha última partida. Foram bons jogos. Eu assumo que eu realmente podia ter ganhado fácil, porque, rapaz, eu dei um Spirit Choke tão grande em todas as partidas, basicamente. A segunda eu só fui salvo, eu só ganhei porque eu dei hacks. Então, bem, os vídeos do draft vão acabar por um tempinho, até que a nova temporada, que vai ser na Gen 9, comece. Que vai ser um draft normal mesmo, sem ser de equipes, é só um draftzinho. Então, bem, foi isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Sim, eu gostaria de avisar antes que o Gustavo, meu oponente, ele tem um canal. Eu vou deixar o link do canal dele aí nos comentários. Vocês vão lá, se inscrevam. Ele também tá fazendo os vídeos sobre o draft. E bem, é isso. Adeus.